E foi atualizada a lista de municípios que estão em situação de colapso devido à seca e as cidades que são abastecidas por meio de sistema de rodízio. E é sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo, direto da redação, com Cristina Vidal. Bom dia, Cristina. Bom dia, Mariana. Bom dia, Jânia. Os que assistem o Encontro com a Notícia. O balanço realizado pela CAERN constatou que 17 municípios do Rio Grande do Norte só têm acesso à água por meio de caminhões-pipa ou poços artesianos. Na tentativa de minimizar esses efeitos da seca, a companhia implantou um sistema de revezamento em outras 74 cidades, para forçar o racionamento junto à população, devido à pouca água existente nos reservatórios. Para ter uma ideia do tamanho dessa crise de abastecimento que o Rio Grande do Norte está passando, dos 167 municípios, 153 estão em estado de emergência. Essa é considerada a pior seca enfrentada no estado nos últimos 100 anos, causada aí pela estiagem prolongada. As previsões de chuvas para o interior do estado, apesar da chuva que cai na capital nesta quarta-feira, não são nada animadoras. De acordo com a Imparne, essas chuvas devem ficar abaixo do normal. E apesar de todas as precipitações que caíram aí no mês de janeiro, a expectativa continua sendo de estiagem no interior do estado. Cristina Vidal, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Cristina. E aí, Jânia? Ô, Mariana, a gente acompanhou aí, o Brasil todo acompanhou, nesses últimos 3 anos, o problema de abastecimento em São Paulo. Os reservatórios, quando eu falo São Paulo aí, não é apenas a capital com seus 15 milhões de habitantes, a grande São Paulo com mais de 20 milhões de habitantes, chegou a praticamente numa situação de colapso. O sistema Cantareira e os grandes reservatórios chegando ao volume morto. E agora a gente vê a recuperação. O que ocorreu em São Paulo, de certo modo, está ocorrendo no Rio Grande do Norte. Alguns municípios com a iminência de terem colapso no fornecimento de água. Mas a CAERN está agindo. Não apenas nos reservatórios, começando a administrar esses recursos, como também na perfuração de poços. Uma das cidades que mais tem apresentado esse problema historicamente é Mossoró. E a CAERN, através inclusive de convênio com empresas como o Grupo Alphaville, está perfurando poços para abastecer alguns bairros, como o Alphaville, aqueles bairros no entorno estavam com problema no fornecimento de água e agora esses poços estão sendo perfurados. É muito importante que esse trabalho que está sendo feito pontualmente numa cidade aqui, noutra cidade acolá, ele passe a ser administrado como um sistema mais complexo. As águas dos reservatórios, as águas dos poços e o sistema sendo conectado com adutoras, com algo que substitui inclusive os carros-pipas, e cada vez mais vai ser necessária essa transferência de água dos reservatórios. No caso de Mossoró, por exemplo, tem um projeto que vai levar água da barragem de Santa Cruz, lá em Apodi, para Mossoró. Mas está tendo um problema no percurso, na execução da obra. É algo que vai demorar aí alguns anos, talvez, depois de resolver o problema, para ter a continuidade dessa adutora. Tem uma outra adutora que leva água da Armando Ribeiro Gonçalves, mas não pode levar muita água para comprometer a própria barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que fornece água também para outros municípios. Esse trabalho está sendo feito, a gente tem acompanhado pelo menos os 10 maiores municípios, excetuando-se aqui a área metropolitana do interior, tem esse tipo de problema, e é muito importante agora, que está tendo um pouco mais de chuva, que essa administração seja feita não com o racionamento, que aí é uma crise maior, que exige o racionamento, mas com um controle, para que mesmo com alguns açudes sangrando, ou as barragens tendo uma reserva maior do que aquela registrada nos últimos 3, 4 anos, que se administre melhor, para não se repetir esse estado de emergência que a gente tem acompanhado e que chegou, alguns meses atrás, a ser uma grande ameaça de um colapso generalizado.